Quais são os 5 pontos mais importantes da técnica para o pianista conseguir dominar esse instrumento maravilhoso? Oi, meu nome é Simone Leitão, sou pianista clássica e também tenho doutorado em História da Música. Aqui nesse canal eu te aproximo da vida do músico, de histórias da música, para que você possa apreciar ainda mais esse patrimônio da humanidade que é a música de concerto. Bom, para uma pessoa ser músico ou musicista, essa pessoa tem que escolher um instrumento, certo? Dizem por aí que os instrumentos é que escolhem a gente. Bom, eu só sei o seguinte, que eu nasci com uma vontade tremenda de ser pianista. Com 6 anos de idade eu já falava pra minha mãe, quero estudar piano. Pra mim tava muito claro que eu ia precisar estudar muito e eu gostava dessa ideia, de ficar trancada num lugar com um instrumento cheio de teclas só treinando. Sempre gostei disso. Tinha lido uns livrinhos lá em casa de história da música para criança e tinha o livrinho da história da música, da história de Mozart, né? Então Mozart estudava desde pequenininho, Bach estudava desde pequenininho, todos eles no livrinho, eu nunca esqueço, eles tinham, era um pequenininho, mas tinha peruquinha assim. Assim, bom, tocar piano, você tem que andar de peruquinha branca. Mas fato é, o piano, ele é bem assim, a cara do Ocidente, né? Porque ele é um instrumento que precisou ser desenvolvido antes por vários outros instrumentos, ou seja, antes do piano tinha clavicórdio, tinha cravo, tinha todos os outros instrumentos, e o órgão, que era um instrumento de sopro, e o piano é aquele instrumento que foi criado, né? Porque alguém um dia falou, quero um instrumento, um cravo que toque piano e forte, ou seja, que tenha dinâmica, que toque baixinho ou alto, porque o cravo não tinha dinâmica. E aí, com a Revolução Industrial, foi possível que ele crescesse, se transformasse nesse instrumento extraordinário que ele é. E aí, quando Beethoven viveu, o piano já estava mais maduro, mas por conta das 32 sonatas de Beethoven, o piano foi se desenvolvendo, se transformando numa máquina mais forte, mais ou menos até a essa que a gente tem hoje. Beethoven, inclusive, conversava com os caras que faziam piano na Inglaterra, né? Principalmente, porque lá eles estavam desenvolvendo muito. Então, por exemplo, você consegue imaginar um instrumento ou outro para fazer essa ideia? Não vou tocar o último movimento da Sonata Luar. Eu vou fazer um dia um vídeo só sobre a Sonata Luar, mas vamos lá. Esse instrumento, ele tem uma capacidade que é o seguinte. Ele é um instrumento de percussão, porque a tecla aciona um martelo que bate na corda. Então é um instrumento de cordas percutidas. Todo instrumento de corda, seja a harpa, que você toca com a mão, seja violino, viola, violoncelo, contrabaixo, que você toca com arco, seja um violão, alaúde, o cavaquinho, que você toca também com a mão e uma caixa, você tem o acesso às cordas. Você está tocando na corda. O piano, não. Quem bate na corda é o martelo. E o seu relacionamento nem é com o martelo. O seu relacionamento é com a tecla que aciona o martelo. E é muito complicado ali dentro, tá, gente? Tem muitas complicações para um instrumento desse viver. Tudo parte de um princípio. E aí nós vamos para o primeiro princípio da técnica. Primeiro princípio da técnica pianística. Peso. Esse é um princípio que você tem que colocar na cabeça. Você quer ser pianista? Peso. Você tem o peso do dedo, que é a partir do metacarpo, né? Tem até o peso, digamos, às vezes você vai ter o peso dessa partezinha do dedo aqui, falange. Mas você tem esse peso, e lembrando que cada dedo é diferente, né? Cada dedo é um ser. O quarto dedo, ele é bem diferente do terceiro. Chopin dizia que o terceiro era o maior cantor. Então, quando você quer cantar bastante uma melodia, comece com o terceiro, ou na hora do arco daquela melodia, coloque o terceiro, que vai trazer uma voz ainda mais brilhante, tá? O polegar é estruturante, ele é muito importante, porque ele é o único que faz essa passagem, ele que faz a transferência da mão. Então, assim, cada dedo tem um peso diferente. O mindinho, apesar de todo mundo achar que ele é, assim, fraquinho, ele não é não, porque ele tem esse músculo todinho aqui só pra ele, ó. E ele tem essa capacidade que você pode jogar ele, você pode jogar. E a verdade é que o mindinho, ele tem muita responsabilidade, porque ele tem o baixo e a parte mais aguda, né? O dedo, o indicador que a gente fala, né, que é tão... Ai, o indicador maravilhoso. Só que o indicador é meio mandão, porque, claro, ele tem essa parte da mão todinha aqui pra ele. Quando você pega, tudo que a gente pega com isso aqui, ó. Às vezes a gente não usa muito o quarto e o quinto dedo no dia a dia.
Já esse movimento a gente faz o tempo todo. Então, o dedo 1, o dedo 2, na verdade, ele é bem independente e forte. Então, tem que tomar cuidado, porque às vezes ele pode tirar o protagonismo dos outros dedos. Então, existe o peso do dedo, existe o peso do braço. Então, se você entender essas duas coisas, então o peso do dedo sai a partir daqui e o peso do braço. Você vai falar, Simone, e o punho? Assim, o punho pode jogar a mão. Você tem esse movimento aqui muito no piano. Só que o punho tem que ser flexível. Ele tem que ser quase como se ele tivesse oco. Eu falo isso para meus alunos. Pensa assim, que você está tocando e que seu punho está oco. Porque se ele fizer isso, se você tensionar o seu punho, tudo mais vai tensionar, tá? Então, primeiro ponto, não vou falar nem de técnica exatamente quais estudos de técnica você vai fazer. As pessoas pensam assim, ela vai falar qual é o Anon que eu tenho que estudar, qual é o Czerny que eu tenho que estudar. Não, eu tô te falando de conceitos, tá? Então, o primeiro conceito é peso. O segundo conceito é relaxamento. Mas tome cuidado, não é pra você tocar totalmente relaxado, que nem uma melusa. Melusa não, que nem o quê? Fala alguma coisa que fica assim. Sabe o polvo? Já viu um polvo enorme? Eu adoro ver criaturas do mar. Sea creatures. Adoro ver. Então tem sempre uns vídeos aí no YouTube. Depois você vê um vídeo com uma pessoa que tem um polvo assim, bem grandão. Ele faz assim, dá nervoso aqueles tentáculos, porque o final do tentáculo, ele não tem força nenhuma. É só aqui. E ele é totalmente solto. Massa. Você precisa disso. Você precisa dessa soltura, tá? Você precisa disso aqui, ó. Você precisa disso, ó, tá? Centralizar, bumbum sentado bem no lugar certo. Essa centralização aqui, inclusive, é bom fazer abdominal, tá? Aproveita. Você precisa centralizar o seu peso, o seu equilíbrio aqui, exatamente aqui. Você tá sentado, não é à toa que você tá sentado assim. Suas pernas, tá? É muito importante também isso aqui. Às vezes eu coloco a perna esquerda mais para trás, que é para poder eu ter essa capacidade aqui, ó, com firmeza. E o pé direito tá sempre aqui, porque às vezes eu tô usando o sustain, né? Eu uso muito também o unacorda. Mas isso para dizer que você precisa estar centralizado para ter isso aqui, ó. Sabe boneco de Olinda? Aquela coisa? Pois é. Então, isso aqui você tem que ter. Só que não adianta estar relaxado no braço se a ponta dos dedos está relaxada também. Aí você vai ficar que nem o polvo, que na ponta tá assim, ó. Já viu gente que toca assim, que tem medo de tocar? Vai tocar alguma coisa. Deixa eu pegar um negócio de bar aqui, que não seja essa... Então a pessoa tá tocando aqui. Ela sabe que tem que tocar piano, mas ela não tem força no dedo. Mesmo que você for tocar piano, você precisa ter força no dedo. A ponta do dedo, ela tem que estar grudada na tecla. Simone, mas tá falando que é pra tocar staccato. Ok, mas aí você pode fazer isso, ó. O ataque é um ataque muito firme. A ponta do seu dedo tem que ela tem que ter direção. E o seu dedo tem que ser forte. Aonde que você vai ter força? No centro da mão. Para você ter força no centro da mão, você precisa fazer, eu faço no meu curso Piano Fluente, depois eu vou falar dele para vocês. A gente tem o exercício de cortô, que é aquele que você desce às vezes a gente faz mais aqui, né? Você desce todos os dedos. É muito bom, só que você fazer isso, você já vai sentir uma coisa incrível, que é o seguinte. A tua mão, o centro da tua mão, o arco vai estar forte. Aqui dentro, inclusive, você vai crescendo esses músculos. Os seus dedos não podem colapsar, eles não podem fazer isso. E o seu punho tá solto. E o seu braço tá solto. Se você consegue isso, você já começa a ter um toque completamente diferente. Então, ou seja, relaxamento é diferente. Você não vai ser totalmente relaxado nos dedos, porque ele tem que ser forte. Ao mesmo tempo, você não pode tensionar. Se você tensionar, por exemplo, o seu polegar, isso aqui, ó, você já tensiona o resto da sua mão. Já viu quando a pessoa começa a tocar assim? Aí eu venho pro terceiro ponto. É o arco da mão. O arco da mão, gente, é muito importante. Tinha uma época que tinham professores antigos, lá atrás, eu não cheguei a pegar essa época não, que botava até uma bolinha na mão da criança, pra criança tocar com a bolinha, ela fazia exercícios com bolinha. Porque é o seguinte, a preocupação é legítima. Existe um problema que hoje em dia ninguém fala, porque, aliás, falar de técnica virou quase um tabu. Não se pode falar de técnica, porque o quê? Você tá falando pra mim que eu vou ter que sofrer, que eu vou ter que ficar repetindo? Não, eu vou ter que falar, eu tô falando pra você que você precisa treinar. Existem capacidades físicas que você precisa treinar, assim como um
Atleta precisa aprender natação, eu tenho que saber fazer bem a pernada de crawl, não adianta só fazer uma braçada perfeita, a minha pernada tem que estar boa, tá? Então a técnica, ela tira de você as limitações, né? Ao mesmo tempo, ela te previne de lesões. Sim, muita gente tem se lesionado tocando piano porque não tem prestado atenção na técnica. E o arco da mão é muito importante. Eu preciso tocar assim? Não. Eu preciso tocar assim? Não. É uma coisa no meio. Imagina, você coloca a tua mão aqui, ela vai naturalmente cair assim. Algo que você precisa ver. O punho, ele vai estar mais ou menos paralelo aqui, ó. Ele não vai estar assim e nem vai estar assim, tá? Porque se ele tá assim, ele quebrou o arco. Se ele tá assim, eu tirei totalmente a força do meu arco. Então, o punho tá paralelo. Pra quê? Pra você ter o metacarpo em pé, assim. A partir daqui é que os seus dedos vão entrar em contato com a tecla, tá? Se eu tiver com o metacarpo quebrado, eu tiro completamente a força e o peso do meu dedo. Lembra que o peso do dedo sai pelo metacarpo? Então, se eu faço isso, eu quebro, tá? Então, o arco da mão é importantíssimo. O polegar precisa estar completamente solto e capaz de fazer isso. O polegar é que anda com a mão. Então, por exemplo, eu tô fazendo aqui uma escala, né? O que é uma escala a não ser o polegar passando várias vezes debaixo dos dedos, seja debaixo de 2 dedos ou debaixo de 3 dedos. Essa passagem do polegar, ela é vital. O quarto ponto é o punho. Nossa, o punho, ele precisa ter flexibilidade. Eu vou te dar aqui 2 movimentos simples que o punho precisa fazer. O punho precisa ser capaz de fazer isso e isso. Levantar e descer. Levantar e descer. E ele precisa ser capaz de fazer isso, ó. Ele pode fazer rotação, pra cá e pra lá. Mas ele tem que fazer essa capacidade aqui e essa capacidade de subir e descer. Por exemplo, eu vou fazer uma articulação, uma frase de 2, né? Two note phrasing. Então, o punho tá embaixo, depois ele levanta, tá? Então, o punho precisa ter mobilidade. Estude o seu punho. Não imagine que você vai tocar com um punho grudado com o resto do braço. A última parte vital da sua técnica, você vai falar assim, nossa Simone, mas isso já é expressão, isso já é música. Sim, técnica é para você fazer música, certo? É a capacidade de fazer legato bem e staccato bem. Se você consegue fazer um legato direitinho, e o básico do staccato, tem vários tipos de staccato, né, gente? Tem o staccato de punho, tem o staccato de dedo. Aí depois você tem tenuto, você tem portato, você tem várias outras articulações. Mas o seu legato tem que ser bom. Se você quer ser pianista, você tem que fazer um legato direito. Por quê? O piano é um instrumento de percussão que tem que cantar. No final das contas, esse foi o grande drama do piano. Quando ele foi criado em 1700 por Bartolomeu Cristofori em Florença, ele foi criado para fazer, era um cravo que fazia piano e forte. Só que logo a Itália desistiu dele e a Alemanha obcecou-se pelo novo instrumento. E os irmãos Zilberman e depois Steinway e tal começaram a trabalhar a máquina do piano para ele ter uma coisa que os italianos acham fundamental se você quiser fazer música, que é a capacidade de cantar, lírico. O piano não tinha esse lirismo, ele não tinha esse brilhantismo, ele podia cantar. O alaúde fazia muito bem, o violino faz muito bem, e o piano não. O piano era um instrumento que tinha uma incapacidade nesse quesito. Aí os italianos falaram, quer saber? Não vou mexer com isso mais não. E os alemães ficaram. E depois foi mais desenvolvido ainda na Inglaterra. Mas qual é essa capacidade de cantar? E o cantabile parte de um legato. Aí eu vou te dar aqui uma dica simples do legato, que é o seguinte. O que é um não legato? Vou fazer aqui uma escalinha de síncrono, tá? Num legato é o seguinte. Quando eu toco a primeira tecla, quando a próxima tecla for tocar, essa primeira já levantou. Isso é não legato, tá separado, certo? Eu posso tocar rápido, né? Agora, se eu tenho um legato, o legato é simples. Eu até vou fazer com a mão esquerda, né? Eu toquei a primeira nota, quando eu toquei a segunda, a primeira ainda estava abaixada. Depois ela abaixou, ela levantou. Tá?
Você vai falar pra mim, Simone, isso é o básico do básico. Sim, eu tô falando aqui de técnica básica pra você. Vamos rever então, gente. Peso, relaxamento, principalmente do braço e aqui do ombro. Punho, flexibilidade do punho. Arco da mão. E a capacidade de fazer as articulações corretas. Ou seja, de se relacionar os dedos um com o outro. O resto, gente, são exercícios. Vocês vão ter exercícios pra poder conseguir isso. Simone, você não me falou de oitavas. Oitava é polifonia, praticamente. É polifonia. Eu tenho aqui. Aí, o que tá na oitava? Tá uma mão forte, tá um arco certo e tem um punho aqui atuando. Então, assim, o que eu falei pra vocês são princípios básicos, princípios físicos básicos de tocar piano direito, tá? Então, se você quiser saber mais sobre esse assunto, se você gosta desse assunto, comente aqui que eu vou falar mais. Passe a seguir, né? Passe esse vídeo para outras pessoas para que elas descubram esse material. Eu não tô falando aqui de um negócio que eu aprendi ontem, é de algo que eu joguei a minha vida inteira e olha que eu já tenho algumas décadas de vida, hein, nisso. E eu estudei com os melhores professores do meu país, da Europa e dos Estados Unidos. Graças a Deus eu venho de uma linhagem que se eu olhar para trás, em 3, 4 professores atrás, eu chego a Chopin. Em outra linhagem eu chego a Liszt. Então, assim, não tem muito como sair por aí falando. Meu avô pianístico era Horowitz, né, o professor do meu professor. Tá, apesar dele ter uma técnica especial. Mas quem me formou, os professores que me formaram todos eram pessoas muito capazes tecnicamente. E eu me formei para isso, para ser uma pianista concertista, para viver disso. Então eu sabia que eu tinha que dominar essa máquina. E se você quer saber mais sobre o meu curso, feito para quem realmente quer destravar a técnica, faça o seguinte, pega aqui embaixo, eu vou deixar para você guia do básico que você precisa para estudar a técnica. E ali também a gente já vai se comunicando, porque se eu vou pegar teu e-mail, vem me seguir no Instagram, lá eu falo muito sobre esse assunto, meu Instagram é Simone Leitão Piano. E de tempos em tempos eu abro o Piano Fluente, para você poder entrar, fazer o curso e ter um acesso mais próximo a mim e ao meu conhecimento. Eu quero que você toque piano sem travas. É isso, um beijo e até a próxima.